sou Tayane Xavier e hoje eu vou falar sobre a consciência e a autoconsciência emocional. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam se beneficiar deste conhecimento. A consciência, ela é a percepção externa, é a codificação das informações que acontecem fora de nós. O nosso cérebro recebe essas informações, o nosso intelecto processa, ou seja, dá nome a elas, e o nosso emocional vai dar significado, vai dizer se isso é bom ou não, se é importante ou não. E algumas vezes o nosso racional pode dizer ao nosso intelecto: isso é bom, eu quero aprender isso. Um exemplo é quando nós entramos num curso novo, faz uma faculdade, alguma coisa do tipo, e a gente começa a não entender o assunto. O nosso emocional que tá ali, comandando, mas o nosso intelecto diz: eu quero e eu preciso aprender isso. Quando a gente diz assim: isso é difícil, eu não sei, é o emocional que está direcionando e comandando aquela tarefa que você está fazendo. Mas o seu racional, ele pode ditar o seu emocional que você quer aprender, que ele mostre formas mais fáceis, mas você quer aprender. Você pode dar esse comando. Vários assuntos eu já busquei, estudei e aparentemente parecia tão difícil, mas eu dei o comando, eu disse: eu quero aprender isso, eu preciso aprender isso. Isso é importante para mim. E logo eu aprendi o assunto. O nosso intelecto é a parte racional, então você pode usá-lo para dominar as nossas emoções. Agora existe um termo que se chama autoconsciência emocional. Ele quer dizer o quê? Auto somos nós, está falando de nós. Consciência nós já sabemos que é a nomeação das informações que recebemos, ou seja, se é auto, está trazendo informações de dentro de nós. E emocional, falando sobre as nossas emoções. E por que é importante ter autoconsciência emocional? Sabe por quê? As nossas emoções regem as nossas vidas em 90%. Isso significa que 90% das suas ações estão sendo tomadas por suas emoções. E quando você não é observador da sua emoção, quando você deixa que o seu emocional comande a sua vida, você fica dentro de um emocional de experiências vividas. Porque naquele momento ali, você não está consciente. Você não sabe por que você está agindo assim, você só está agindo. Então, de alguma forma, a sua emoção precisa encontrar um padrão ou uma maneira de agir. Então, se você conscientemente não está no domínio, ele vai buscar nos seus arquivos. Nós temos arquivos dentro de nós que vai direcionar a nossa existência. E o que são esses arquivos? As nossas experiências vividas. Um exemplo que eu sempre trago nos meus vídeos é quando nós, lá na quinta série, sexta série, sétima série, tínhamos que apresentar um trabalho na frente de todo mundo. Qual era a sua reação? Como que você se portava? Existem as pessoas que não gostam, existem outros que adoravam. Existia, no caso, no passado nosso, pessoas que eu vou apresentar, mas eu vou memorizar tudo. E tinha outros que compreendia e explicava lindamente que tipo de pessoa você era. Aquilo ali é um exemplo muito, muito forte na nossa vida hoje. Sabe como? Vou te mostrar. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você se comporta daquele jeito.
Se você não tem a autoconsciência e o domínio das suas emoções, você se comporta daquele jeito. Quando você vai conhecer uma pessoa nova para ter uma relação, um relacionamento, você se comporta assim. E vários outros fatores fazem com que você tenha esse comportamento, várias áreas da sua vida. As nossas emoções, elas são tanto conscientes, ou seja, eu sei o que eu estou sentindo, e existem as emoções inconscientes. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu sei que eu estou sentindo alguma coisa. E quando nós temos as nossas emoções conscientes, são aquelas que nós conseguimos dar um nome. Quando você está com raiva, quando você está chateado, você está triste por determinado assunto, você sabe por que você está daquele jeito. Você sabe quem foi que causou, o que foi que causou, por que você está assim e quais são as reações que você está querendo ter. Você tem plena consciência. Algumas vezes você consegue barrar o seu emocional, sabe? Você tá com vontade de esganar a pessoa, mas você diz, isso não é correto. Mas eu vou me vingar, mas isso não é correto. E outras vezes você tem consciência que você tá com raiva, você tem consciência da reação que você quer ter diante daquela ação, mas você diz para você mesmo, eu não dou conta de me segurar, e você vai lá e faz o barraco. Tem muitas pessoas que são assim, barraqueiras. Por quê? Não consegue segurar a emoção. E tem as emoções que são inconscientes. Essas emoções são sentimentos que você não percebe se você não tiver na autoobservação. Se você não tiver percebendo o que você está sentindo, que é a autoconsciência emocional. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu percebi que quase todos os dias eu estava bebendo, consumindo bebida alcoólica. E isso foi passando semanas, até que eu me dei a consciência de que eu estava tendo aquela ação. E eu me perguntei, nossa, por que eu estou bebendo todos os dias se isso não é uma coisa saudável? Porque não é saudável e eu respeito quem faz. E eu comecei o quê? A observar a emoção. Até aquele momento eu estava inconsciente das minhas emoções, eu não estava percebendo. Só que conforme foi passando o tempo, eu comecei a ter essa percepção. E aí eu comecei a observar, depois dessa consciência, ou seja, eu percebi, eu coletei a informação externa, trouxe e dei o alerta, tomei consciência do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a observar, eu não parei de beber. Sabe por quê? Se eu parasse de beber ali, eu não ia saber por que eu estava fazendo aquilo. E até não ia conseguir, porque se eu estava bebendo todos os dias, é porque alguma emoção estava me conduzindo a isso. Então eu comecei a observar. 3 dias foi suficiente. Bebi no primeiro dia e eu fui só observando, sem me julgar, sem me criticar. Se você se julgar e criticar, acabou. Você não vai conseguir, porque você já nomeou erroneamente aquilo. Então eu observei, eu estava bebendo, aí no outro dia eu bebi de novo. E o que eu estava observando? A emoção antes, o dia inteiro. Antes, durante e depois. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa. No terceiro dia eu já tinha a resposta. E por que eu estava sendo conduzida pelas minhas emoções? Eu estava com uma insatisfação interna. E eu só percebi essa insatisfação porque eu parei para me observar. E essa insatisfação me levava a beber, ou seja, me trazia um prazer. Se eu estou insatisfeita, quer dizer que alguma área da minha vida eu não estou tendo prazer. E
Aí eu comecei a observar que essa insatisfação fazia com que eu bebesse e eu tivesse o prazer. Naquele momento que eu bebia, eu me sentia relaxada, eu me sentia bem, era como se tirasse um peso de mim e aquilo me deixava mais leve, mais solta. E no outro dia, eu passava o dia desejando novamente aquilo. Qual era a minha insatisfação no meu trabalho? Porque para mim eu queria chegar logo. Eu queria que acontecesse logo. Eu não estava internamente respeitando as minhas emoções. Então eu queria que chegasse logo, acontecesse logo. Eu não estava respeitando o processo. Então eu comecei a trazer para minha consciência de que uma casa não se constrói em um dia, que nós precisamos respeitar o processo, porque se você constrói uma casa, ela em um dia, ela vai ser uma casa construída nas coxas, e essa casa uma hora ela vai ruir. Então, para que você construa uma casa sólida e boa, você precisa respeitar o processo, tijolo por tijolo. E um dia vai estar a casa linda e maravilhosa construída. Então, eu comecei a trazer para o meu emocional essa informação. Eu comecei a sentir essa informação como real. A segunda coisa que eu fiz foi agradecer. Agradecer ao meu processo, agradecer a cada etapa vencida no final do dia. E mesmo que naquele dia eu não tenha feito nada, mesmo assim eu agradeço, porque ali eu tive a oportunidade de aprender pelo menos alguma coisinha. Isso nos mostra que as nossas emoções inconscientes, até que se torne consciente por você observando, ela vai conduzir os nossos maus hábitos. Sabe aquela coisa que você tanto quer mudar e você não dá conta? Observa que emoção que está por trás disso. E você tem essa capacidade de ressignificar, trazer um novo significado e você poder agir de forma diferente. Mais da metade das nossas emoções são inconscientes, mas se você estiver na autoobservação, você pode trazer a consciência a ela, você pode dar nome. A gente consegue mudar aquilo que nós podemos dar nome, que nós podemos dar um significado. Enquanto eu não sabia, não percebia por que eu estava bebendo todos os dias, aquilo para mim era algo comum. Normal, tô bebendo. Mas quando eu percebi e eu quis dar um significado, na realidade eu não quis dar, eu quis perceber qual era o significado emocional por trás daquilo, eu consegui mudar. Hoje eu quase nem bebo mais. Por quê? Eu consegui acalmar a minha emoção. Nós podemos abraçar as nossas emoções, tanto as nossas emoções positivas quanto as negativas. Jamais devemos lutar contra uma emoção. Lutar contra uma emoção é uma guerra perdida. Você precisa compreender o que está sentindo, saber por que está sentindo isso e você se harmonizar com isso. Isso é treino. Através do treino você fica muito bom nisso. Todos nós já sabemos que essas pessoas que fazem esportes, eles se tornam bons por quê? Porque eles treinam. Nem todos ali nasceram com dom nato naquilo. Muitos foi no esforço. Então você pode ter essa mudança na sua vida. Começa a partir de hoje a ter a autoobservação emocional, a dar nome às emoções inconscientes que você não percebe. E perceba o que fez no externo com que eu agisse daquela maneira. E você vai conseguir resgatar. Eu não estou dizendo que você tem que resgatar suas experiências vividas, não. Mas você vai resgatar qual é a emoção e a quem ela está conduzindo durante a sua experiência no hoje, no agora. Porque o agora que importa. O passado está no passado, mas o passado tem um grande poder sobre nós.
E nós só podemos mudar aquilo que conhecemos. Por isso que eu digo, crescer é se conhecer. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas possam crescer junto conosco.